conta também sobre um quarteto super ofensivo que o São Paulo terá para o confronto contra o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder nem sequer um minuto, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre um quarteto pesado que o São Paulo pretende utilizar como titular num confronto contra o Flamengo pela FC Series nesse domingo lá nos Estados Unidos. O jogo está marcado para o estádio chamado Chase Stadium. Importante dizer que essa partida começa às 17 horas e o São Paulo contará com Oscar, Lucas Moura, Caleri e Ferreirinha. Esse será o quarteto de ataque. 2 meias atacantes, Oscar e Lucas Moura, um atacante lado de campo Ferreira, além do Caleri mais centralizado. Você ficou curioso para saber sobre a provável formação do São Paulo? O tricolor deve ter Jandrei no gol, até porque o Rafael voltou ao Brasil para disputar a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista na segunda-feira. Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Lucas Moura e Oscar, Ferreira e Caleri, time com cara de titular, exceção ao problema no gol do Jandrei. Nicola, mas e o Luciano fez gol contra o Cruzeiro? O Luciano começará no banco de reservas, assim como apenas outros 7 jogadores. O São Paulo, por conta de um elenco mais enxuto, diante da divisão entre Campeonato Paulista e FC Series, vai ter apenas 8 jogadores no banco de reservas. Nicola, boa noite. Sobre Thiago Mendes. Wanderson, a situação do Thiago Mendes é super simples, de entender pelo menos. Ele já tem um acordo verbal com o São Paulo e vai ser reforço do tricolor, na pior das hipóteses, na metade do ano. Por quê? Porque ele tem contrato até maio com o Al Rayyan. O Al Rayyan não quer liberar o Thiago Mendes de graça. E o São Paulo não topa pagar absolutamente nada ao Al Rayyan por um atleta de mais de 30 anos de idade que já tem acordo com o São Paulo. A situação é meio parecida com a do Wendel no Porto. O Wendel e o Thiago Mendes já têm acordos com o São Paulo, mas o São Paulo não quer gastar dinheiro com eles. E aí tenta convencer o Porto e o Al Rayyan a liberar os atletas de graça. Se essas liberações não acontecerem, esses caras chegam na metade do ano. Só lembrando, o Al Rayyan, que é dirigido agora pelo Arthur Jorge, está tentando a contratação do volante Gregory, do Botafogo. Se essa negociação avançar e o Gregory virar reforço do Al Rayyan, eu acho que crescem as chances de o Al Rayyan topar a rescisão de contrato de forma antecipada com o Thiago Mendes, o que permitiria a ele virar reforço do São Paulo agora. Caso contrário, aí o São Paulo vai ter de aguardar até metade do ano, tá bom? Rian vai subir para o jogo no Paulista, como está o Wendel e o Thiago Mendes. Estava explicando sobre o Thiago Mendes. Em relação ao Wendel, não há grandes avanços. O São Paulo está decidido a não mandar nada de dinheiro para o Porto. Um jornal português chamado O Jogo chegou a especular que o São Paulo pagaria 1 milhão de euros. Júlio Casares me disse, Nicola, não há nenhuma chance da gente pagar essa grana. Se o Porto quiser pegar o Moreira por empréstimo, a gente topa. Caso contrário, se precisar de grana, não vai. Aí o Wendel, que já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, chega na metade do ano. Sobre o Rian Francisco, o planejamento é que ele vire reforço do São Paulo a partir do fim da Copa São Paulo de Juniores. Eu só vou checar, quer ver eu mandar mensagem pro Douglas? Douglas, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Rian ser relacionado para o jogo contra o Botafogo no Paulista? Não sei. Eu não tenho essa informação, mas mandei aqui para o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo, tá? Esse interesse no Thiago Mendes seria pensando numa venda do Pablo Maia? Kennedy, eu confesso que eu não sei. Confesso, estou sendo bem sincero com você, eu não sei. Como é que surge o nome do Thiago Mendes? O Thiago Mendes é sugerido pelo Paulo Tombeira ao São Paulo na metade do ano passado. Aí, inclusive o Thiago Mendes vai ao CT, visita os jogadores, tem uma conversa longa com o Zubeldia, ele explica um pouquinho da condição, de como é que ele joga, o Zubeldia explica um pouquinho de como é que pensaria em encaixá-lo, e desde a metade do ano passado existe essa negociação, que sempre esbarrou na falta de vontade do Al Rayyan. Agora é questão de tempo para que ele se desligue do Al Rayyan. Eu acho que pode ser o seu feeling, seu pensamento, eu acho que ele faz sentido, eu acho que ele tem bastante lógica, pode ser sim uma alternativa, não descartaria essa possibilidade em hipótese alguma, tá bom? Rian titular contra o Cruzeiro e titular contra o Botafogo. Alan, mandei mensagem aqui pro Douglas, resposta, tá? Agora não é especulação, agora é resposta. Mandei mensagem pro Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo. Alguma chance de o Rian ser relacionado para o jogo contra o Botafogo no Paulistão? Sim,
muita chance. E ele joga contra o Cruzeiro na Copinha. Vamos ver como é que é o planejamento. Então, sim, o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, está confirmando que há o planejamento para que ele seja utilizado. Nicola, o São Paulo vai contratar mais um atacante, Elza. Duas fontes diferentes do São Paulo asseguraram que não há nenhuma negociação do São Paulo por atacantes. Falou-se em Wanderson, teve até um atacante uruguaio, Oliveira, que joga no Los Angeles, que afirmou que tinha recebido uma proposta muito boa do São Paulo. O São Paulo desmente, nega qualquer tipo de proposta, tá? Nicola, boa noite, tudo bem? Thiago Mendes vem mesmo para o São Paulo? Sim, no metade do ano. Algum lateral direito na mira para o meu tricolor? Jean, eu tenho quase toda certeza que o São Paulo busca lateral, mas eu não tenho novidade sobre esse lateral, tá? Senão contaria para vocês. Hora de falar sobre o São Paulo, que está mais perto de zerar as pendências de 2024 com o seu elenco. São Paulo pagou todos os direitos de imagem referentes ao mês de novembro que estavam atrasados. E a promessa é de quitar até o fim desse mês as imagens e também salários em carteira do mês de dezembro. São Paulo vai se utilizar da grana com venda de atletas para zerar as pendências referentes ao ano passado. Só para lembrar que o São Paulo já tem 15 milhões de reais arrecadados com as saídas do Rato, do Michel Araújo e do Rodrigo Nestor. A operação total com esses três negócios vai girar na casa dos 31 milhões e 700 mil, 15 milhões caem agora no mês de janeiro. Só para lembrar que o Nestor vai por empréstimo com obrigação de compra por parte do Bahia e a partir do ano que vem o São Paulo começa a receber outros 30 milhões de reais pelo negócio em definitivo. Mais uma informação importante sobre o São Paulo, Yaxson Mendes rescindiu, enfim, seu contrato com o Tricolor. Ele é novo reforço do Independiente Del Valle. 13ª baixa São Paulina para 2025. Restam ainda as negociações do Lisieiro e do Orejuela, que também não fazem parte dos planos do técnico Luiz Ubeldi. Quero falar agora sobre o São Paulo, com a primeira lesão da temporada, mas Rian Francisco no time principal. Nessa sexta-feira o Luiz Gustavo acabou sofrendo uma fratura no dedo do pé esquerdo e está fora, descartado do confronto contra o Flamengo, segundo amistoso do São Paulo em território norte-americano. Até por conta dessa lesão, Bobadilha, que se juntaria a outros 9 atletas e viria ao Brasil para o confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda rodada do Paulistão, foi descartado da viagem para o Brasil e vai reforçar o time que fica nos Estados Unidos. Com isso, 9 atletas vêm para o Brasil para esse confronto diante da equipe de Ribeirão Preto. E é aí que surge a segunda novidade, Rian Francisco, artilheiro e titular absoluto da Copinha, enfrenta o Cruzeiro nesse sábado, jogo de mata-mata da Copa São Paulo de Juniores, e será relacionado para a partida de segunda-feira contra o Botafogo no Campeonato Paulista. Não se sabe se como titular, como reserva, se ele vai ganhar alguns minutos, mas esse menino é super bem falado, tem deixado excelente impressão pela facilidade de marcar gols e também por conta do seu faro de gol. Se você é São Paulino e já assistiu ao Rian Francisco, gostaria que você deixasse no espaço para comentário a sua opinião sobre o atleta. Combinado? Falar agora sobre o São Paulo. Thiago Mendes tem um acordo fechado com o Tricolor. Informação que você soube há alguns dias aqui no canal. Quero usar esse espaço para responder o que falta para que ele vire de fato reforço tricolor. O grande empecilho hoje é o Al Rayyan, time do Catar que detém os direitos econômicos do atleta até maio. Entre São Paulo e Thiago Mendes já há um acordo desde a temporada passada. O São Paulo havia tentado sua contratação em julho, agosto e também em dezembro. Em todos os casos, o Al Rayyan pediu uma compensação financeira para a liberação do atleta de forma imediata. São Paulo descarta por completo pagar para ter um jogador de mais de 30 anos de idade que já tem um acordo verbal com o Tricolor e pode chegar de graça em mais alguns meses. Existe uma última grande chance de o Thiago Mendes virar reforço agora, e não só na metade do ano. Mas isso depende de um avanço do Al Rayyan nas tratativas com o Botafogo para a compra do Gregory, volante brasileiro que pertence ao Botafogo e foi indicado pelo novo treinador do Al Rayyan, que é velho técnico do Botafogo, eu me refiro a Arthur Jorge. Primeira proposta do Al Rayyan ao Botafogo de 2,5 milhões de dólares já foi recusada. Se houver uma melhora na proposta e o Botafogo aceitar negociar o Gregory, o volante chega ao Al Rayyan, abrindo espaço para a saída do Thiago Mendes, o que favoreceria o tricolor. O que eu posso assegurar para vocês é que o Thiago Mendes será reforço do São Paulo, resta saber se agora ou a partir da metade do ano, quando a janela por aqui reabre. Essa definição para agora precisaria acontecer até o fim do Campeonato Paulista.
pouquinho antes, né? Porque a janela por aqui fecha antes. Mas assim que tiver qualquer atualização, conto para vocês. Situação mais ou menos parecida à do Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que pertence ao Porto, mas já assinou um pré-contrato com o São Paulo. Preciso te contar que o Boca Juniors está de olho em um zagueiro do São Paulo. Eu me refiro a Alan Franco, que demorou para engrenar no tricolor, mas depois da chegada do Zubeldia se transformou em titular absoluto no São Paulo. Informação sobre o interesse do Boca é do site El Craque Deportivo. Antes de gravar o vídeo, sondei uma pessoa do São Paulo para saber sobre a possibilidade de oferta, sondagem, em que pé está essa história. E essa pessoa assegurou que ninguém do Boca procurou o São Paulo até esse momento para falar sobre o Alan Franco. E o São Paulo também não tem a intenção de se desfazer do zagueiro argentino, que é homem de confiança do Zubeldia. Só para complementar o noticiário do São Paulo, o tricolor decidiu mandar atletas de volta para o Brasil para a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo do Campeonato Paulista marcado para a próxima segunda-feira. Goleiro Rafael, lateral direito Moreira, os zagueiros Arboleda, Sabino e Ferranese, os meio-campistas Bobadilha, Santilong e Rodriguinho, além dos atacantes Henrique e William, estão embarcando de volta ao Brasil para disputar essa partida do Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo do São Paulo, que acabou ficando de fora da rodada de abertura por conta de compromissos lá nos Estados Unidos. O São Paulo enfrentaria a Inter de Limeira. Esse jogo foi adiado para fevereiro. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos que vamos!